Boa noite, boa tarde ou bom dia você que me ouve. Quero estar novamente trazendo algo da palavra de Deus para você, para nós todos, que é bom ler a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus, né? De dia e de noite, qualquer hora, é bom meditar na palavra de Deus. Então eu quero estar meditando na palavra, lendo a palavra de Deus, juntamente com você que está me assistindo nesse momento. Quero começar essa leitura em Efésios, capítulo 2, versículo de número 1 adiante, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está falando com os Efésios. Ele vos deu o que? Vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que me chama bastante atenção nesse texto aqui, todo o texto me chama atenção, mas algo que me chamou mais atenção ainda foi o versículo 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que me chama atenção é esse versículo, Paulo falando com os Efésios, que tem espírito que atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, outrora esse espírito atuava nos Efésios, porque eles andavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse mundo tem um príncipe, que é Satanás, e todos aqueles que não obedecem a Deus, né, que não são obedientes a Deus, a Bíblia diz bem claro que esses espíritos atuam neles. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Segundo o espírito da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Quer dizer, Paulo diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Quer dizer, agora esse espírito já não atua mais nos Efésios. Atuava quando eles estavam mortos nos delitos deles e nos pecados deles. Mas a Bíblia fala que Deus deu vida a eles. Porque diz bem claro, Ele vos deu vida. Agora esse espírito já não atua mais na vida deles, já não atuava mais na vida dos Efésios, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, tem espírito que atua nos filhos da desobediência, que atua na vida daquelas pessoas que não obedecem a Deus. Paulo está dizendo do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, não estava mais atuando nos Efésios, porque eles receberam vida em Cristo Jesus. Eles não estavam mais mortos nos seus delitos e nos seus pecados, porque eles receberam vida. Agora esse espírito já não atua mais nele. Então o que me chama mais atenção é esse versículo 2, porque a Bíblia nos fala que tem espírito que atua nos filhos da desobediência.
Se você anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, esse espírito atua em você. Ele atua em você. Se você anda segundo o curso deste mundo. Porque esse espírito atuava nos Efésios, porque eles andavam de acordo com o curso deste mundo. Então ele está dizendo bem claro isso aqui. E no versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Eles andavam na desobediência outrora e esse espírito imundo podia atuar na vida deles, segundo as inclinações da nossa carne. Olha o que diz no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Está vendo aí? Eles andavam de acordo com seus pensamentos, fazendo a vontade dos seus pensamentos, fazendo a vontade da carne. E o que Paulo fala que eles eram? Filhos da ira, como também os demais. Ou seja, como aqueles que não obedecem a Deus, que andam de acordo com a vontade da carne. É chamado de quê? Filhos da ira. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Paulo está falando. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então agora eles estão regenerados. Eles foram criados em Cristo. Eles foram regenerados, foram criados em Cristo agora. Foram transformados. Eles já não andam mais segundo o curso deste mundo. O príncipe da potestade do ar já não atua mais neles. O Espírito já não atua mais neles. Esse Espírito que a Bíblia diz no versículo 2, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência já não atuava mais neles. Porque já não estavam andando mais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, já não atuava mais neles. Por quê? Porque já não atuava mais neles. Porque ele diz aqui no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo. Agora eles foram criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mesma coisa Jesus quer fazer na sua vida. Como eles foram regenerados, Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Outrora eles andavam segundo a potestade do ar, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade dos seus pensamentos, fazendo a vontade da sua carne. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas aqui a Bíblia diz no versículo 10 que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eles foram criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando eles eram filhos da desobediência, quando eles andavam segundo a potestade do ar, segundo o príncipe deste mundo, quando eles andavam fazendo a vontade da carne, eles não poderiam fazer a vontade de Deus. Então, eles precisaram que Deus, através de Jesus, viesse fazer uma lavagem na vida deles, viesse transformar eles. Eles passaram por uma transformação para fazer a vontade de Deus. Eles passaram por uma transformação para praticar as boas obras que Deus preparou para eles. Está escrito no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Quando eles andavam segundo o príncipe deste mundo, poderia dizer que eles eram criados em Cristo? Não. Se a pessoa anda segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, a vontade dos seus pensamentos, ela não pode dizer que ela é uma pessoa criada em Cristo Jesus para boas obras. Eles não eram criados quando estavam andando de acordo com a sua vontade. Mas aqui agora, depois deles ser transformados, ele diz o quê? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tem obras preparadas para você andar nela, mas por que você não consegue andar nas obras que Deus preparou para você andar nelas? Porque você está seguindo o curso deste mundo, porque tem um espírito atuando na sua vida, porque você é desobediente. Mas assim como Deus fez na vida dos Efésios, na vida de Paulo, Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Vamos continuar lendo. Atos capítulo 26, versículo 15. Atos 26, 15. Olha só o que a Bíblia diz. Isso aqui foi Paulo quando ele encontrou com Jesus em caminho de Damasco. Olha o que diz, versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o que Jesus fala com Paulo. Paulo pergunta para ele: quem és tu? Aí Jesus diz: eu sou. Então, versículo 15, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Paulo dizendo: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu para ele. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí no versículo 16, Jesus fala para ele: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que em mim viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Versículo 17: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Agora presta atenção nesse versículo de número 18. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele resgatou Paulo e agora constitui Paulo como ministro, para resgatar aqueles que estão nas trevas. Olha só o que diz no versículo de número 18: para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus constituiu ele luz para os gentios. Agora Deus levanta Paulo como ministro para pregar para os gentios, para resgatar eles das trevas. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus agora quer usar Paulo para resgatar. Mandou ele se levantar e se colocar firme sobre os pés dele, porque tinha uma obra para fazer através da vida dele, porque Deus estava constituindo ele como ministro para pregar o evangelho. Aí no versículo 18, a Bíblia nos diz que ele foi chamado para abrir os olhos e converter das trevas. Tem pessoas que precisam abrir os olhos. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus constitui agora Paulo como ministro para fazer isso na vida das pessoas, para lhes abrir os olhos e o converteres das trevas para a luz. Tem pessoas que precisam ser convertidas das trevas para a luz, ou seja, está seguindo o curso desse mundo. Quem domina sobre elas é o príncipe da potestade do ar, é o espírito imundo, é Satanás que atua na vida delas, que usa elas, que domina sobre elas. Elas são escravas de Satanás, estão cegas. Elas precisam ter os seus olhos abertos. Elas precisam se converter das trevas para a luz. Deus levantou Paulo para fazer isso na vida dos gentios, para pregar o evangelho, para abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são
santificado pela fé em mim. Paulo recebeu uma missão muito importante. Tem pessoas que precisam receber isso, precisam ter os seus olhos abertos, precisam ser convertidas das trevas para a luz, sair das trevas, precisam de se converter, precisam de parar de seguir o curso deste mundo. Vamos dar continuidade ainda. Versículo João, capítulo 8. Evangelho de João. Capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 38. Olha o que diz. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus? Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vossos pais. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai. O diabo é um príncipe, também é pai. Ele é príncipe desse mundo e também ele é pai. Não é só Deus que é o pai. O diabo também é pai. Não pai daqueles que são fiéis a Deus, mas daqueles que são desobedientes. Olha aqui, Jesus pregava a verdade, agora os judeus queriam matar ele. Ainda falavam que era filho de Abraão. Aí Jesus está falando: se Abraão fosse o pai de vocês, vocês faziam a mesma obra que ele fazia? Vocês não praticavam essas obras? Se Abraão fosse pai de vocês? Aí Jesus diz aqui no versículo 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai também. E o que me chama mais atenção aqui, no versículo 44, é quando a Bíblia diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer os desejos. Ou seja, o diabo tem desejos. Ele tem desejos. E quem é que ele vai usar para cumprir os seus desejos? Quem é que ele vai usar para cumprir os seus desejos? A Bíblia fala que ele tem desejo. Quem ele vai usar? Quem ele vai usar para cumprir os seus desejos? Aqueles que são desobedientes. Como nós lemos em Efésios. Como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1 adiante. O príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Jesus está falando aqui que esses judeus que queriam matar ele era filho do diabo, não filho de Abraão, não descendente de Abraão. Aí Jesus fala: vós sois do diabo, que é vosso pai. Vós quer fazer o desejo dele. Jesus está dizendo bem claro que vós sois do diabo, que é vosso pai, e quer satisfazer os desejos. O diabo tem desejos. Ele não vai usar os servos de Deus para fazer os seus desejos, porque os servos de Deus conhecem a vontade de Deus. Os servos de Deus podem até ouvir a voz dele, porque o diabo pode incentivar até mesmo um servo de Deus a fazer algo mal. Só que o servo de Deus, ele conhece a palavra, ele sabe o que é da vontade de Deus e o que não é. Então quem é que ele vai usar? Os filhos da desobediência. Aqueles que são rebeldes, aqueles que são desobedientes, são esses que o diabo vai usar. Os que andam segundo o curso deste mundo. O diabo vai usar esses para fazer a sua vontade, para cumprir os seus desejos. Ele tem desejos. E para isso ele vai usar alguém para cumprir esses desejos. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quer satisfazer os desejos. Então o diabo tem desejo. Então tome cuidado, que ele pode usar você para cumprir os seus desejos. Vamos dar continuidade ainda. 2 Timóteo 2,
2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feito cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. Então a Bíblia está dizendo aqui que não convém que o servo de Deus fique contendendo. Não convém. Se eu quero ganhar você, eu não posso ficar contendendo com você, brigando com você, né? Ficar te julgando, te criticando. Não posso fazer isso. A Bíblia fala: se eu sou servo de Deus, eu tenho que ser manso. Está escrito. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não adianta eu querer bater boca com você. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Aí você não vai concordar com a palavra de Deus, com aquilo que eu vou falar através da palavra. O que eu tenho que fazer? Disciplinar com mansidão. Aí você vai se opor, mas eu tenho que disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feito cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. Então tem pessoas que caiu no laço do diabo. Então é necessário elas voltarem à sensatez. É necessário que elas venham ser livres do laço do diabo, porque elas caíram no laço do diabo para fazer a vontade dele. Novamente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Está dizendo bem claro que essas pessoas precisam voltar à sensatez, precisam ser livres do laço do diabo, tendo sido feito cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. Então o diabo tem vontade, o diabo tem desejo, e ele vai aprisionar a pessoa para cumprir esse desejo, essa vontade. Então, se eu sou servo de Deus, muitas das vezes, para você ser salvo, voltar à sensatez, vai depender de mim também. Não adianta eu ficar batendo boca com você, debatendo com você. Você está no pecado, você vai para o inferno, isso, aquilo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser sábio. Às vezes você não concorda com aquilo que eu vou falar dentro da palavra de Deus. Eu tenho que ser brando, para que você venha voltar à sensatez. Jesus quer te livrar do laço do passarinheiro. É por isso que essa palavra veio até você. Você está morto no seu delito e no seu pecado. Deus quer resgatar você. Vamos dar continuidade ainda. Capítulo 3, aqui de 2 Timóteo mesmo, versículo 1. Olha o que fala. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha aí. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deste. Então a Bíblia fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens seriam egoístas, seriam maus. Está escrito aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Quem é que vai agir na vida dessas pessoas para elas se tornarem dessa forma, dessa maneira? Porque a Bíblia fala: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Da onde que vem esse mal todo? Avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha aí, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, olha aí, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Quem é que vai atuar na vida dessas pessoas para elas se tornarem dessa forma? O príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua no espírito da desobediência, como está escrito em Efésios 2.
Esses espíritos que vão atuar na vida dessas pessoas, para elas se tornarem dessa forma, mal, implacável, cruel, como está dizendo a palavra de Deus. Nos últimos dias vai acontecer isso. Está dizendo bem claro, os homens serão egoístas nos últimos dias, serão mal, desobedientes aos pais, arrogantes, inimigo do bem. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Tem um espírito atuando. Não é só Deus que está atuando. Tem um espírito também atuando neste mundo. O príncipe, que é chamado Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. Ele é pai da mentira também. Tem o nosso pai que é Deus e tem o pai da mentira atuando no mundo também. Então nós temos que ficar atentos. Vamos dar continuidade ainda a Efésios 5. Efésios 5. Versículo 8. Diz assim: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Paulo falando com os Efésios. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade. Está vendo aí? Os homens vão ser egoístas, implacáveis, cruéis, como está dizendo a palavra de Deus. Esses frutos são fruto de quê? Fruto das trevas. Tem fruto da luz e fruto das trevas. Aqui no versículo 9 diz que todos os frutos da luz consistem em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referia vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo quer iluminar você que me ouve. Os Efésios outrora andavam segundo o curso do mundo. Só que agora Paulo diz que eles estão na luz. Se eles estão na luz, eles têm que andar como filho da luz. É para recusar as obras das trevas, os frutos das trevas, né? E aqui diz no versículo 14, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tem pessoas que estão dormindo, está brincando com o pecado, está dormindo, está seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, o desejo dos pensamentos, e está pensando que está tudo bem, está uma maravilha. Mas na verdade não está tudo bem nada. Segundo a palavra de Deus, não está tudo bem. Deus quer despertar você. Se você está andando segundo a sua vontade, segundo o curso desse mundo, você está morto. Você está dormindo. Você está morto. E a Bíblia fala: desperta, ó tu que dormes. Enquanto é tempo, desperta, ó tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você está dormindo? Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ainda há esperança para você. Desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. É o que está dizendo a palavra de Deus. Vamos ler ainda Tiago 4,4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quiser continuar fazendo a vontade do mundo, continue. Se você quiser continuar fazendo a vontade dos seus pensamentos, continue. Quem está sendo escravo do pecado é você. Quem está sendo escravo de Satanás é você. E Cristo quer te libertar. Se você quiser continuar insistindo em ser amigo do mundo, continue. Porque a Bíblia fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Está dizendo bem claro. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O diabo sempre está trazendo atrativos para aprisionar as pessoas. Ele sempre está mudando de estratégia. Então você tem que ficar atento. Ele está sempre se renovando para prender as pessoas no pecado, para afogar as pessoas no pecado. Mas Deus não quer isso para você.
Por isso que a Bíblia nesse dia, ou nessa noite que você me ouve, diz: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não continue dessa forma que você está. Você está pensando que está tudo bem, você faz a sua vontade, você curte, você zoa, como diz por aí, bebe, fuma, usa drogas, se prostitui, e para você está tudo ok. Você está bem, está com saúde, mas cuidado, não está tudo ok não. Você está pensando que está agradando a Deus, você até ora, mas olha o que a palavra falou para você nesse momento que você está ouvindo. Olha o que a palavra está dizendo para você. Olha quantas coisas Deus já falou para você. Você não pode servir a dois senhores. Se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não tem meio termo com Deus. Ou você é amigo de Deus ou amigo do mundo. Ou você serve a Satanás ou serve a Deus. Ou você tem como pai a Deus ou você tem como pai a Satanás. Não tem você ficar com as duas coisas. É como o óleo. O óleo não se mistura com a água. Deus não aceita. Vamos continuar aí, né? 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 3. Olha o que diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha aí. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha aí. Então Satanás, ele é um príncipe, ele é pai e é um Deus também. Olha aí, príncipe, Deus e pai.